esperança, falar de esperança é de muita responsabilidade, né? Especialmente na atual conjuntura do planeta. Mas eu me esforcei bastante para organizar alguma coisa que nos leve a uma reflexão e que nos leve a sair daqui hoje mais certos ainda de que estamos muito amparados diariamente. Renovando as esperanças com Jesus, ali em caixa alta, né? Com Jesus. Parece redundante, né? Mas as esperanças de Jesus para conosco, elas nunca se perderam e continuam sempre firmes. Nós que em alguns momentos, né, vacilamos e precisamos estar sempre lembrando desse suporte, e então por isso a ideia de renovar essas esperanças junto a Ele. Então veio 2020, né? Um ano bem diferente do que a maioria de nós já havíamos vivido até então. E na contramão da esperança, né, a pandemia e o vírus vieram trazer uma onda de desespero, de medo para a maioria de nós e para o mundo, e de muitas perdas em vários sentidos, né? Perdas de entes queridos, perdas materiais, perdas emocionais. Uma perda que para mim doeu demais, que foi a perda das nossas crianças enclausuradas em casa, sem o convívio social, sem o convívio nas escolas, e que nós torcemos para que seja reparável nos próximos anos. E por todas essas perdas eu já gostaria de externar os nossos sentimentos, principalmente para aqueles que sofreram um impacto mais direto, né? Que com certeza foi doloroso. Ou estão ainda passando, né? Porém, um sinalzinho verde aqui no nosso slide, né? Que apesar de várias baixas, né? Nós também tivemos muitos ingredientes aí, muitas questões que nos levassem à reflexão, né? Então, foi um ano em que vários acontecimentos, para aqueles que souberem ou conseguirem escolher a boa parte, né, como Maria de Betânia, na passagem do Ato dos Apóstolos no Novo Testamento, para aqueles que escolherem a boa parte, há muito que considerar e há muito do que se levar adiante para nos reformarmos para melhor nesse ano que se inicia. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer nesse início aqui, né, é conceituar, definir a palavra esperança. Então, se nós formos aos dicionários, eles vão trazer mais ou menos esses 4 itens para definir esperança, significar esperança. É o ato de esperar aquilo que se deseja obter, ou a expectativa na aquisição de um bem que se deseja. Aquilo que se espera desejando. E finalmente eu coloquei aqui destacado a segunda das 3 virtudes teologais, simbolizada por uma âncora ou pela cor verde, né? Nas festas de Réveillon, muita gente usa verde, né, para atrair a esperança no ano que se inicia.
As outras duas são a fé e a caridade. Então aqui já nós temos 3 elementos que tem tudo a ver com a doutrina espírita, né? Fé, esperança e caridade. Que se nós formos avaliar, são justamente os pilares do espiritismo. A fé, porque é religião, a caridade, né? Porque tem a ver com a nossa moral, com o nosso comportamento, com o amor, né? E a esperança também, que está ligada aí a essa questão filosófica de nos transformarmos e nos tornarmos seres humanos melhores. Dito isso, eu fiz uma busca no Google e digitei quantas vezes aparece a palavra esperança na Bíblia. E esperança aparece 142 vezes, né, considerando o Velho e o Novo Testamento. E eu fui atrás de várias dessas mensagens, dessas passagens ali onde a palavra esperança está mencionada ou relacionada, mas separei 2 aqui para nós apenas, porque as 142 ia estender demais o nosso sábado. Todas são muito boas, tá? Diga-se de passagem. Eu não li também as 142, mas eu li bastante delas. E aí, no livro de Salmos, Salmo 42, no versículo 11, nós temos: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O interessante é que essa definição que nós fizemos da palavra esperança, ela é uma definição mais estática. Ela tem mais relação com a questão de esperar sentado, quieto, sem se movimentar ou sem ir atrás daquilo que se deseja, né? Então esperança desse jeito é muito fácil, né? Eu vou esperar que vai acontecer. E na carta de Pedro, né, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, nós temos: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A definição de esperança é mais estática, mas se nós analisarmos todas as vezes que ela aparece na Bíblia, nós vamos conseguir entender que ela tem um pouco mais do que além de esperar sentados e algo mais do que nos convida a nos mover em direção a essa esperança em Deus e em Cristo. Finalmente, quando Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, fala do amor, né, ele no final diz que assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor, a caridade, que são as virtudes teologais. O maior deles, porém, é o amor, mas a esperança está ali entre eles. Então, para nós tentarmos, neste ano, esperar com mais ação e com menos ociosidade, né, eu trouxe uma mensagem que, curiosamente, na hora que eu estava preparando o material, chegou para mim e eu falei, eu preciso colocar isso aqui para nos servir de mais um estímulo, né, durante a exposição. Então, muitos devem ter recebido, né? Não vai ser em vão ver novamente, mas para aqueles que não viram, eu tenho certeza que vão gostar. Dear friend, do you mind if I have a word? It won't take much of your time, I promise. Let's skip the introductions, as we know each other quite well. Yes, it's me speaking.
January the 1st. I know it hasn't been exactly easy since we last saw each other, but I'm here to remind you that we're about to meet again very soon. And so I thought I'd share a piece of advice. A word, really. But one that will help you get through the other 364 days with ease. And the word is movement. That's right, movement. I'd love to see you start the year doing just that. Moving. And I don't just mean the exercise kind. I mean movement of the spirit, of the soul. Move, so you can move someone else's heart. Move, so you can find the inspiration to create, to invent. You see, when you're moving, there's no time for fear, for doubts, because it pushes you forward, makes you stronger, wiser. So take my word, write it down on a napkin, put it in your smartphone. Movement inspires. And when put into action, it will make every single day of your year count. Starting with me, your friend, January the 1st. Então, esperar com movimento, que no nosso português também pode se relacionar a um verbo, né? E o verbo significa ação, e o verbo é esperançar. E eu fui atrás de algumas definições, de algumas aplicações do verbo esperançar, e eu decidi que, ao contrário da última palestra que eu fiz aqui, que falou mais da questão ciência biológica do espiritismo, né? Hoje eu tentei trazer algo um pouco mais filosófico, porque a filosofia, se ela for interpretada ou avaliada com sentimento, nós vamos ver que ela é puramente espiritismo, né? Muitos filósofos, grandes filósofos, faltavam, né, neles ali só a questão da fé ou da crença em Deus para serem chamados ou considerados espíritas, né? Então, hoje a reflexão ela vai ter um cunho mais filosófico, relacionado ao verbo esperançar. E eu trouxe aqui uma passagem que eu achei na página do filósofo, educador e professor Mário Sérgio Cortella, onde ele diz o seguinte: é preciso ter esperança para chegar ao inédito viável e ao sonho. Porém, cuidado, há pessoas que têm esperança do verbo esperar. Esse grande educador e filósofo falava da esperança do verbo esperançar, e aqui ele está se referindo a Paulo Freire. Esperar eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Esperançar é ir atrás, é não desistir. Esperançar é ser capaz de buscar o que é viável, que está ao nosso alcance, nas nossas mãos, para fazer o inédito. Esperançar significa não se conformar. Quando eu coloco água em um copo, ela se conforma ao recipiente e está aprisionada nele. É preciso que você e eu sejamos capazes de transbordar. A esperança permite que você transborde, isto é, vá além da borda. Então, movimento. E a esperança com Jesus, né, se deve ao fato de que não há dúvidas, nenhum de nós tem dúvida quanto a isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 5 e 6, nós temos: disse-lhe Tomé,
Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a nossa esperança deve estar fundamentada e baseada nos exemplos de Jesus. Só assim vai haver movimento e só assim acharemos o caminho, a verdade e a vida. E dessa forma, tudo vai se tornar mais fácil. E mais. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta foi curta e suave: Jesus. Então, há 2000 anos, Jesus falou em pessoa, né? E 18, quase 19 séculos mais tarde, a espiritualidade, sabe-se lá qual espírito, né? Veio falar para Kardec que Jesus é o modelo. Então, como eu havia dito, né? Nós sabemos que a nossa tríplice, a base, o embasamento no Espiritismo, na doutrina, é religião, traduzida na fé, a ciência, onde nós temos as teorias, as perguntas e os questionamentos, os porquês, né? E a filosofia, que nos coloca, que nos convida a nos movimentarmos para moralmente nos reformarmos. E nós estamos num momento crucial. Nós estamos na transição de provas e expiações para a regeneração. E mais do que nunca, a moral vai ser o ticket, a passagem para que nós possamos continuar aqui, juntos dos nossos, né? E não sermos convidados a nos exilarmos em outro orbe com vibrações e com energias inferiores. Então, dessa forma, a proposta da esperança hoje aqui vai ser na busca da qualidade e do sentido de vida. Qualidade de vida e sentido de vida. Lembrando que esperançar é almejar, desejar, sonhar, agir e buscar. Buscar e não esperar que chegue até nós. É o contrário de esperar, apesar de muitos associarem esperança a esse verbo. Então, nós podemos separar a qualidade de vida que desejamos para nossas vidas em qualidade interior e exterior. A qualidade exterior está relacionada a tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que nos envolve, todos os bens materiais que nos são necessários, mas que às vezes influenciam e impactam na nossa vida de tamanha forma, de tão grande prioridade para nós, que nos faz esquecermos da mudança interior. E a mudança interior, que é o que nos capacita melhorar e avançar moralmente, intelectualmente, né, racionalmente, e assim adquirir bens que nós podemos levar conosco dessa vida. E para isso, desde sempre, desde a nossa criação, desde bilhões de anos atrás, os recursos básicos divinos já nos foram ofertados. O primeiro deles é o tempo, né? Porque o tempo nos dá as oportunidades de melhorarmos e de repararmos as nossas faltas. Então Deus nos deu a possibilidade das consequentes reencarnações. Não aprendeu nessa aulinha, meu filho? Tem outra mais tarde. Tem segunda chamada na prova. Não tem problema, né? Não vai ter, não vou desistir de você.
Nada do que você fizer vai me fazer amar você menos. Então o tempo é esse primeiro recurso divino. E aí eu trouxe aqui uma expressão latina que diz memento mori, que significa na filosofia, né? Ela é bem utilizada na filosofia para nos lembrarmos de que você vai morrer. Então, memento mori nos recorda, nos convida a lembrarmos que o tempo passa e você vai morrer. Só que, para nós que somos espíritas, isso não é um problema. Nós temos certeza disso, com a diferença de que sabemos que não vamos morrer, né? Que vamos encerrar uma etapa para iniciarmos outra, em breve, de preferência. E é curioso, porque quando eu estava exatamente nesse slide, eu pensei, Deus nos deu um tempo infinito para chegarmos aonde precisamos chegar. Então o tempo é infinito, mas ao mesmo tempo ele é limitado, porque ele se limita de encarnação para encarnação. E cada vez que esse limite é atingido, muitas oportunidades podem ter sido desperdiçadas. Então, sim, há desperdício de tempo por todos nós. Porque muitas vezes um desafeto ou um reparo que nós deixamos de fazer aqui agora poderá somente ser reparado daí a muito tempo na frente. Por isso, não desperdiçarmos o tempo. Movimento, esperança, esperançar. Aproveite bem o seu tempo em coisas produtivas e de preferência que contribuam para o seu crescimento, bem como daqueles que cruzarem o seu caminho. Então é muito interessante porque eu achei algum material filosófico falando da esperança, da qualidade de vida, e num deles, uma professora de filosofia comentando um artigo, em nenhum momento ela menciona elementos religiosos ou ligados a Deus ou de fé, mas a todo tempo ela claramente para mim fala deles sem utilizar as palavras. Então a filosofia ela está toda contida na questão da criação, de Deus, do ser, né? da personalidade, né? Mas eles não, muitas vezes, por não serem religiosos, eles não utilizam os mesmos termos, mas estão tudo no fim falando a mesma coisa, né? Então eu achei muito interessante isso e daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. E além do tempo nós temos o ambiente que nos foi oferecido e os recursos que o próprio ambiente nos provê. Nós temos a inteligência. Deus nos deu a razão, o intelecto, para utilizarmos na direção desse melhoramento, para utilizarmos conscientemente nessa busca da esperança. Nós temos os bens materiais, que são importantes, são instrumentos para o nosso crescimento espiritual. Desde que não nos apeguemos e não coloquemos esses bens materiais como prioridade na nossa vida. Nós temos os amigos e os familiares, as outras encarnações que estão ao nosso redor para compartilhar e acrescentar na nossa evolução. Nós temos o próximo. Exatamente aquele que Jesus há 2000 anos pediu para amarmos como a nós mesmos. São todos recursos divinos ou não são? Ou seja, não há do que reclamar. Não há como não ter esperança. Está tudo aí, basta que escolhamos a melhor parte. E para isso, nós precisamos de caminhos
e metas, percursos e destinos, onde queremos chegar, né? Todo dia 31, todos nós fazemos um monte de promessas e desejos, né? Alguns absurdos às vezes, né? Mas como está só entre nós e Deus, Deus é tão bom que ninguém precisa ficar sabendo. Porque muitas vezes o nosso desejo não condiz com a nossa ação. Não adianta você querer chegar num lugar se você não sabe, né? Não adianta tomar um rumo sem saber aonde quer chegar. Então, onde você deseja chegar? Não existem caminhos corretos ou errados. Porque se me perguntarem como eu chego até a porta, né? Eu vou como eu faço para chegar até a porta? Você tem várias formas. Você pode ir mais diretamente, ou pode dar a volta e fazer um percurso mais longo. E a boa E tem a porta de saída também, né? Então, a boa notícia é que os caminhos, por mais tortuosos que sejam, eles podem ser alterados durante o percurso. Nós podemos acordar e tomar a direção que vai nos levar aonde precisamos chegar. Nem sempre aonde a gente deseja chegar é a melhor escolha, né? E como buscar essa qualidade? O que nos envolve e o que nós envolvemos. Percebem a diferença? Nós vamos nos deixar contaminar pelo que está ao redor ou vamos tentar contaminar positivamente de dentro para fora o que está ao nosso redor? Existe uma diferença muito grande nisso. Então, nesse artigo do senhor José Carlos Fernandes, que é o diretor nacional da Nova Acrópole em Portugal. A Nova Acrópole é uma instituição cultural, filosófica e voluntarial. É um grupo de pessoas, de filósofos, onde você encontra estudos e artigos bem interessantes, que são filosóficos, mas que nos trazem para uma reflexão muito profunda, com o plus de sermos espíritas e termos a crença e a fé em Jesus e em Deus para ampliarmos o conhecimento. Então ele fala da contaminação, né? Que nesse momento está super na moda, porque nós estamos vivendo uma contaminação física, biológica, real. Mas ele fala das outras contaminações que muitas vezes nós não percebemos que estamos acometidos. Contaminações sentimentais, emocionais, contaminações políticas, contaminações ideológicas. Contaminações que muitas vezes não são causadas por um vírus, mas que são tão catastróficas quanto o próprio vírus. Quantos relatos, quantos eventos na história nós tivemos em que uma ideia mal apresentada e mal colocada gerou uma catástrofe e um massacre de várias pessoas ou povos ou países, né? Então ele diz o seguinte: como filósofos, que no final todos somos, né? Porque a filosofia é a empatia, é o desejo, é o querer do conhecimento. Como filósofos, a primeira pergunta que deveríamos fazer é sobre qual qualidade nos referimos. A qualidade da vida que nos envolve, da circunstância que nos rodeia, ou a qualidade da vida que, invisível, flui como um rio interior? Com olhar atento, descobrimos que o que chamamos qualidade de vida são comodidades materiais, psicológicas e mentais. Mas, na realidade, não temos o direito de chamar de qualidade de vida aquilo que adormece a própria vida. Muitas vezes nós estamos encarcerados em situações que nós consideramos perfeitas e ideais de vida. Mas o que nós estamos fazendo com o espírito ali é justamente estagnando o crescimento espiritual.
A verdadeira qualidade de vida é sempre fruto de uma boa escolha. E nesta há sempre um certo risco e espírito de aventura. Até onde estamos livres da contaminação emocional, mental, sentimental, que também é caótica e pode ser fatal. Devemos ser veículos do bem para o mundo. E aí eu queria só acrescentar a essa passagem, ele dá alguns exemplos práticos do nosso dia a dia que são incrivelmente, coincidentemente, né, muito úteis. Eu não vou ler tudo aqui que eu separei, mas ele diz o seguinte: uma coisa é certa, não há qualidade de vida onde chegam lacerantes os dedos da contaminação. Contaminação que nos impede de sorrir a estrela que sorri e sentir tremer a alma diante da estrela que brilha. Contaminação das águas que empobrece a nossa vida e, o que é pior, a nossa alegria e esperança. Contaminação do ar, cada vez mais repleto de gases nocivos e metais pesados, quando não de ruídos artificiais e estridentes, no que agora chamamos contaminação sonora. E aí ele fala o seguinte: que é mais importante, um trato ameno, digno e afável do que a aquisição de muitos bens materiais? Que é melhor dispor de uma hora diária para os divinos ócios ou para a sã conversa e convivência humana do que 10 metros quadrados a mais na nossa casa? Que é mais rico aquele que menos deseja e não aquele que mais tem? Que a beleza está no esplendor da vida e não nos implantes, nas dietas desregradas, no lifting e outras coisas que nos convertem em objetos, escravos da opinião e da aceitação alheia. Que há mais, muito mais qualidade de vida na concentração, na contemplação filosófica, na reflexão serena, na sã emotividade e na ação desinteressada do que na mente instável e enlouquecida por tanta publicidade, na competição animal e na desonestidade que degrada a alma. Ou seja, é filosofia, mas ele está falando aqui da alma, da esperança. Então, no fundo, tem tudo a ver com o que a gente precisa acrescentar espiritualmente nas nossas vidas. E aí, eu queria trazer alguma coisa sobre requinte e discernimento. Porque eu fui atrás e essa professora, num dos vídeos que eu ouvi, ela fala que muitas vezes nós equivocadamente confundimos requinte com chiqueza. E a definição de requinte, apesar de poder ser atribuída a essa aparente, a esse aparente glamour, tá? Ela está mais ligada a outros detalhes que podem ser perfeitamente associados a uma pessoa simples. Não tem que ser uma pessoa complexa e sofisticada. Exatamente. Então, o requinte está diretamente relacionado com a capacidade de se avaliar com discernimento e fazer a melhor escolha. Não necessariamente se refere a uma condição de posse, de ter mais ou ser abastado materialmente. E ela diz o seguinte: por acaso, ao longo dos meus tantos anos, ela não fala a idade, lógico, né? Ela diz o seguinte, que as pessoas mais requintadas que ela conheceu durante a vida eram sempre pessoas muito simples, que sabiam pensar, avaliar e fazer a escolha certa, principalmente na hora de interferir na vida de uma outra pessoa, na hora de dar um conselho ou de responder a um questionamento, procurando provocar o menor prejuízo ou o menor dano possível
àquela pessoa. Então o requinte é isso, é você ir ao máximo grau da sua razão, do seu intelecto para pensar, essa é a melhor escolha a se fazer. Então nós estamos falando aqui de ideias, nós estamos falando aqui de melhorarmos intelectualmente para nos posicionarmos como espíritas, como discípulos de Jesus, por nós e pelos outros que chegam até nós. Fazendo sempre as melhores escolhas. Agir sem reagir, sem impulsividade, que é uma coisa que frequentemente nós falamos aqui nos estudos. Então, ainda com relação ao requinte, agir com simplicidade e requinte vai nos possibilitar fazer escolhas mais adequadas para a nossa vida e para a vida dos outros. Preocupar-se com o outro, ou seja, amar o próximo, como nosso amigo falou há 2000 anos atrás, falar e agir sem julgamento, cuidando para não ferir com palavras mal escolhidas. E aí, eu fiz uma busca sobre passagens na Bíblia que falavam sobre discernimento, né? Porque o discernimento tem a ver com a capacidade elevada, intelectual, de saber responder ou saber se posicionar. O que falta a muitos de nós em vários momentos hoje, ainda, né? Então, observem, lá em Jó, no Velho Testamento, Jó, capítulo 34, versículo 4, ele diz: tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Gente, então, por que eu trouxe isso? Porque tem milhares de anos que a gente está convivendo com essas possibilidades e estamos relutando em colocar isso em prática. E 2021 é o ano para fazer isso. Né? Na carta de Paulo aos Efésios, ele diz, capítulo 5, versículos 8 a 10, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, façam as escolhas mais agradáveis a Deus. E na epístola de Tiago nós temos: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele ainda dá, né? Ainda não chegou, ainda não conseguiu? Pede para mim que eu vou te auxiliar. Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, é interessante, né, que há algum tempo, há muitos anos, eu estava numa reunião espírita e o presidente da reunião levantou a seguinte questão: quem sabe rezar? Quem aqui sabe rezar? Quem sabe orar? E eu não ia levantar a mão, claro, né? Ninguém levantou a mão. E aí ele falou: eu estou fazendo essa pergunta porque orar, né? Muitas vezes a gente tem uma noção equivocada de que orar é repetir palavras e que muitas vezes a gente não sente na hora que estamos tentando nos conectar com Deus, né? E aí, no exemplo de oração que ele deu, ele falou uma coisa que me marcou e que eu sempre coloco nas minhas orações: Pai, me dá discernimento para me tomar as melhores decisões. Então, o discernimento é um pedido que a gente tem sim que frequentemente fazer a Deus. Porque se pedir a Deus, Ele nos dá de livre e boa vontade, ter discernimento vai nos auxiliar nas nossas atitudes e decisões, né? Então,
fica a dica, discernimento. Coloca na listinha de pedidos para 2021 aí, né? E entre as várias outras atribuições sociais que são colocadas nesse estudo de filosofia que eu encontrei, ele menciona a questão da riqueza, né? Porque muitas vezes nós concebemos a riqueza ou tornamos a riqueza algo prioritário na nossa vida da forma equivocada, sem discernimento. Então, onde devemos depositar a felicidade? Qual a riqueza que devemos cultivar na busca dessa qualidade de vida interior, né? Que vai nos conduzir a uma reforma cristã. Muitos de nós depositamos a felicidade aonde nosso coração não está. E isso não vai funcionar. Ser rico é ter mais ou dar mais, né? E curiosamente, ontem de manhã, nas preparações finais, nos reviews da apresentação de hoje, um amigo que todos os dias me manda uma mensagem bem cedo, ou espiritual, ou espírita, ou filosófica, tinha me mandado essa imagem. O indivíduo mais rico é aquele cujos prazeres são mais baratos. Né? Porque você não vai ter porque... Oi? Tá pequenininho mesmo. Então, o indivíduo mais rico é aquele cujos prazeres são mais baratos. Porque se os seus prazeres são mais baratos, você nunca vai ter que se desesperar por buscar coisas que não são importantes para você, né? Então, ele fala da riqueza e fala da dignidade, para finalizarmos essa parte do estudo. Devemos sair do cárcere em que nos colocamos quando apenas vivemos para sobreviver e procriar. Nós já somos humanos e, como pertencentes ao reino humanal, não somos mais irracionais e não estamos aqui apenas para sobreviver e procriar. Nós temos mais a oferecer para este mundo, para as pessoas que nos rodeiam, né? E precisamos agir dessa forma. Viver para o mundo, servindo a um propósito maior que o instinto animal simplesmente. Ele faz uma contraposição entre vida digna e vida dispendiosa, né? A vida digna, ela não precisa ser uma vida cara, cheia de elementos, naquela em que eu quero mais e mais e mais e nunca estarei satisfeito. A vida digna é uma vida em que você vai buscar o que lhe é necessário, né? O que lhe é suficiente. Em contrapartida àquela vida em que você vai estar sempre buscando o que é supérfluo, o que é extra e que nunca te satisfaz. O conforto é relativo, né? Nós temos inúmeros exemplos, né? Personalidades ao longo da nossa história que nos deram exemplos de que uma vida confortável não é uma vida mais abastada necessariamente. E aí, só porque eu mencionei esse amigo que me mandou a mensagem de ontem, e como não existe coincidências, na manhã de hoje a mensagem que ele me mandou foi a seguinte: de Joana de Ângeles. Estás no mundo para tornar-te melhor e fazeres que o mundo seja menos triste e mais rico de esperança. Por menor que seja, faze da tua contribuição um hino de alegria e de respeito pela vida. Jamais desprezes os acontecimentos que te convidam à mudança de comportamento para melhor. Então ele me trouxe essa mensagem hoje porque eu ia falar um pouco de esperança. Coincidência. E aí então,
nós vamos entrar na reta final da reflexão de hoje, lembrando que estamos rumo, né, nessa transição para o mundo de regeneração. E aí, eu achei uma passagem na página da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, em Belo Horizonte, que é a minha cidade, onde Meimei, que é a mentora da casa, trouxe em 2019, em junho de 2019, alguns lembretes, né? Para mantermos a calma, a paciência em Jesus por meio da prece, do esforço para se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Para desenvolver mais tolerância com o nosso próximo, principalmente quando não concordamos com a opinião dele, silenciando para evitar conflitos e respeitando sempre, para não nos preocuparmos tanto com os erros alheios e sim com os nossos próprios erros, refletindo sempre ao final de cada dia, como nos ensinou Santo Agostinho, avaliando nossas ações cerca do que fizemos e o que poderíamos ter feito de maneira diferente. Então, meus irmãos, a esperança é uma via de mão dupla. Tanto da nossa esperança e das nossas ações para chegarmos onde precisamos, quanto do lado de lá, porque estamos muito bem amparados o tempo inteiro por Jesus e pelos benfeitores espirituais que nos cercam, né? Eles estão ali agindo por nós e esperando que nós não fiquemos parados esperando, mas que entremos em movimento para esperançar. Jesus e a espiritualidade têm muita esperança em nós nessa jornada de transição. Estamos amparados fortemente, todos num projeto de esforços coletivos. Por isso devemos manter a fé, a esperança e o amor, as 3 virtudes teologais. Não há como dar errado. Não tem como dar errado. Podem haver percalços, tropeços e escorregões, mas no final, a certeza da vitória. E por fim, eu trouxe aqui, não sei se todos puderam ver, na virada do ano, na mensagem da Mansão do Caminho do nosso querido Divaldo, lançando o livro mais novo dele agora, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, veio então, foi então divulgada essa mensagem do nosso querido irmão Ismael, braço direito de Jesus na terra e no Brasil principalmente, pátria do Evangelho, onde ele vem nos alertar e orientar a respeito do momento que nós vivemos agora no orbe terrestre, em consequência da pandemia e do que virá ainda. É uma mensagem relativamente longa, ele trata de várias questões e ele inicia a mensagem falando da criação da Terra. Ele fala desde a criação da Terra e dos momentos das transformações que possibilitaram que a vida se instalasse e evoluísse até o que somos hoje, Mas aí ele entra em alguns aspectos que são promissores, são alarmantes em alguns momentos, mas que não vão nos desesperar, porque somos espíritas e devemos alimentar essa esperança naqueles que ainda não são espíritas e que não têm ainda a condição de interpretar dessa forma, Mas num determinado momento, isso está no site, no YouTube da Mansão do Caminho, tem alguns grupos de WhatsApp que o link já deve estar rolando. Eu recomendo que pelo menos a mensagem, que dura quase 10 minutos, seja vista por todos vocês. E aí ele diz
sobre um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura que é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Olha que beleza isso, né? Esperança. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Olha que maravilha! Ele está dizendo para nós que poderia ser pior. Ele está dizendo para nós que Deus e Jesus estão ali no comando para reduzir o sofrimento de nós aqui na terra. Olha que bênção, olha que dádiva. E aí ele fala: estes, portanto, são dias de purificação interior e, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas, sem juízo e desatinadas. Ou seja, tudo o que estamos vivendo são consequências das nossas próprias ações. E ainda assim, Jesus está ali para diminuir o sofrimento. Tem amor maior do que esse? Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Nós vemos que ainda, diante de tudo que se passou em 2020, muita gente que precisava mudar os seus comportamentos fez a escolha de ainda não mudar. E é interessante, eu não vou ler aqui, mas ele fala lá, para quem for ler, né, fica aqui o convite, dos líderes e dos governantes, do que os espera, tá? Principalmente da atitude de alguns em função da pandemia e do que eles provocaram em termos de medo e desespero nas pessoas. Tiraram proveito. Eu não vou entrar aqui porque essa é a parte ruim. Eu quero falar da esperança, né? Mas é muito interessante e faz todo sentido. E aí ele continua. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa e se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Ou seja, estamos no caminho, mas precisamos ainda de mais atitude. Ou seja, para nós que somos espíritas, dá para entender isso aqui de uma forma mais leve, mas para outras pessoas pode provocar um certo medo e um desespero, que nós devemos tentar atenuar. Sucede que o estabelecido se cumprirá e aqueles que preferirem o caos, olha agora, hein? Olha a transição. Aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, que são similares, do mesmo tipo que aqueles que têm a vibração inferior, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Então nós estamos falando de um sofrimento emocional. Não é nem dor cortada na carne. Nós estamos falando do sofrimento e desse desespero de ora estarmos aqui com todos com quem convivemos, nossos familiares, entes queridos, de uma encarnação para outra, que a gente guarda muito do que aconteceu na anterior, mas que agora não vai ser possível. Porque vai estar um num andar e outro no outro, inacessível. Olha só, então é o convite a nos alertarmos. E ainda, as comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e seus membros reencarnam pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor desejarem. E aqui vou abrir rapidamente um parêntese. Eu fiquei pensando, meu Deus, nossos filhos, que ainda virão, né? Nossos netos,
vão vir esses aí, para nós amarmos incondicionalmente e colocarmos no trilho, porque senão serão exilados. Olha a responsabilidade. Confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus em seu tempo ante as injunções ou instruções algo semelhantes desses dias. Estamos convidados a interferir de toda forma possível no sonho bélico e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos. Terminando. Inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas, quando as houve. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas da loucura que se estabelecem na terra, até a última, que será a vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Não é o futuro, não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exaltemos e cantemos glórias ao Senhor e seus mensageiros e afáveis sábios. Esperança exige trabalho e requer nossa cooperação. Muito obrigado pela atenção e um ótimo ano novo para todos os familiares, todos os nossos amigos da casa, trabalhadores e principalmente para aqueles que estão desesperançosos. Que Deus nos abençoe.